Quando alguém compara a descrição do Corão do nascimento de Maria com o Evangelho apócrifo, quem é que diz que os evangelhos apócrifos devem ser aceitos como canônicos? Quem diz isso? O Vaticano disse isso no Concílio de Trento. Nesse evangelho, fica-se tentado a crer que Maomé dependeu muito de seu nascimento. Vocês sabem que Maomé era casado com uma freira católica? Toda a família dela era católica. E ele recebeu a sua doutrina diretamente do abismo sem fim. Não é isso que a Bíblia diz? E essa doutrina começou a se espalhar. E usaram o Islã primeiramente para neutralizar o cristianismo, e então o espalharam ainda mais tarde para se livrar dos inimigos de Cristo, para se livrar dos seguidores de Cristo, e então para se livrar de todos os inimigos de Roma. Os dois livros descrevem a velhice e a indubitável esterilidade da mãe de Maria. Isso não é fascinante? José perguntou como ela havia concebido a Jesus sem pai. E Maria respondeu, você não sabe que quando Deus criou o trigo, ele não teve necessidade de semente? O Corão tem versos sobre a anunciação, sobre a visitação, a natividade. Anjos são representados como acompanhando a bendita mãe e dizendo, ó Maria, Deus te escolheu e te purificou e te elegeu acima de todas as mulheres da terra. Percebem as ligações? Quem criou quem? Será que o catolicismo criou o Islã ou quem sabe o Islã criou o catolicismo? Não pode ser, porque o catolicismo existia antes do Islã. A mesma doutrina. Há uma defesa tão forte da virgindade de Maria aqui no Corão, que o quarto livro atribuiu a condenação dos judeus à sua calúnia monstruosa contra a Virgem Maria. E agora fica melhor ainda. Então, o bispo diz, as duas maiores religiões do mundo creem na fervorosa devoção a Maria e consideram as suas virtudes em alta estima. Os muçulmanos e os católicos compõem cerca de 2 bilhões de pessoas juntos. Eles estão no controle. Tudo de que eles necessitavam era da Igreja Ortodoxa, e agora eles já a têm. E é também verdadeiro que inúmeros protestantes consideram Maria com grande favor. É melhor desistir da religião, pessoal, se você quer fazer parte do clube. Ou então, nós veremos. A grande Madre Teresa declarou este ponto quando ela resumiu a questão nas seguintes palavras, simples e diretas. Sem Maria não há Jesus. Uau! Ok. O reconhecimento da concepção imaculada pelo mundo fará com que haja uma relação mais íntima entre as grandes denominações cristãs, católicos e ortodoxos, e também entre o cristianismo e o Islã. Que tipo de síntese eles querem? A união das religiões. O que a maçonaria ensina? Jesus, o filho de José, o Senhor, o Messias e seus apóstolos, e depois destes Maomé, o filho de Abdillah, com sua lei, que é a lei do Islã, e os discípulos da verdade seguiram a lei do Islã. Os discípulos de quê? Da verdade. Seguiram o Islã. Quando o cristianismo se tornou fraco, inútil e impotente, o restaurador e iconoclasta árabe chegou como um furacão purificador. Uau! A fé do árabe se tornou mais forte do que a do cristão. Estão falando do cristão verdadeiro. Então o Islã nada mais é do que o catolicismo, derrotando ou vencendo o cristianismo. Segundo os gnósticos, as almas subiam e desciam por 8 céus. Em cada um deles havia certos poderes, blá, 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 morais e dogma. Agora vejam o que o livro Morais e Dogma diz. Na doutrina antiga, certos gênios tinham uma função de conduzir as almas aos corpos destinados a recebê-las. Vocês já ouviram falar do gênio da garrafa? Às 1001 noites, alguém esfregando a garrafa e aqui vem o gênio. Quem são esses gênios? Notem que os maçons falam de gênios. Isso é interessante. Eu gosto muito de trabalhar de detetive. Platão fala de um gênio familiar. Vocês já ouviram uma palavra gênio? A palavra gênio vem do latim genii. Agora, os gênios são o meio de comunicação entre o homem e os deuses. Entenderam? É isso que Morais e Dogma, a maçonaria, diz. Os gênios fazem a comunicação entre os homens e os deuses. O Jesus Cristo do Islã é também diferente do Jesus Cristo da Bíblia. E eu vou lhes dizer por quê, daqui a pouco.
Em 1 João 2:22, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo, quem quer que negue o Pai e o Filho. Nós já vimos que os eruditos católicos mudaram a Bíblia. Eles removeram a Jesus da posição de único Salvador. Vamos avançar, vamos ler do Corão. Vai ficar ainda mais interessante. Aqui está o Corão. Salman Rushdie, vocês se lembram dele? Ele escreveu versos satânicos. Há alguns versos muito estranhos neste livro. Uau! A cabeça dele estava cheia de ideias malucas. Ele disse, pelo menos 2 antigos eruditos muçulmanos, Ibn Saad e um historiador persa anônimo, relataram a lenda que explica a origem de um grupo de versos aparentemente contraditórios no Corão, os assim chamados versos satânicos. No Surah 53, 19 a 20 está escrito, você já pensou em Aulat, Al-Uzza e o terceiro Manat, a outra deusa? Essas são divindades femininas. Lembram-se? A outra deusa, aparentemente Satanás interferiu aqui na transmissão das palavras santas a Maomé e o enganou a que ele pensasse que se podia orar aquelas duas. Mais tarde ele conseguiu corrigir, mas a semente foi plantada. E pelo arcanjo Gabriel, aqui já é a versão corrigida. Mas essa é a história. Agora vamos ver o Corão. Este é o Corão, com texto árabe e transliteração nas letras romanas por M. Abdul Halim. Este é o Corão Internacional. Isso não é um livro sobre o Corão. Este é, de fato, o Corão. Eu tenho. E essa é uma explicação dada pelos principais estudiosos do próprio Corão. Esta é a versão internacional usada nas Nações Unidas. Vamos ver o que ela diz. Vitalizar o humanismo. O Islã é a mensagem do Corão. É uma religião perfeita e prática da igualdade, liberdade e fraternidade. Onde você já ouviu essas palavras antes? Revolução Francesa. Submissão ao Ser Supremo. O Islã também insiste na unidade fundamental de todas as religiões reveladas na origem. Esse é o mesmo ensinamento da maçonaria. E eles então têm uma seção intitulada Com os Espíritos. Tem sempre havido uma classe, geralmente chamada de racionalistas, que inclui principalmente os filósofos e os cientistas que duvidam, sim, negam a existência da associação, ou seja, de se falar com os espíritos. Enquanto, por outro lado, aqueles geralmente chamados de espíritas, que incluem principalmente os santos, os sábios, os médiuns, eles têm certeza dos espíritos e da experiência espiritual. De vez em quando, muita fraude é praticada em nome do espiritismo, mas o Corão afirma a realidade de que uma aproximação entre os dois velhos partidos já está à vista. O Corão, então, diz que o espiritismo é permitido, mas o que a Bíblia diz? Que é satânico, fique longe disso. Anjos. Os anjos têm as suas próprias formas, geralmente eles têm asas. Eles são formados da luz, eles são capazes de se transformarem facilmente. E aqui há toda uma descrição dos anjos. Os anjos principalmente se aproximam das pessoas no momento da sua morte, com boas ou más notícias de acordo com sua situação. Os anjos descem, por isso não tema. E aqui está a citação do Corão. Eles batem no rosto e nas costas. Eles descem com bênçãos, etc, etc. E há uma outra classe de seres. Que classe é essa? Os gênios. Onde é que nós ouvimos falar deles? Na maçonaria. Perto dos anjos encontram-se os gênios, que são formados do fogo. Os mais conhecidos, Iblis ou Satanás. Está escrito assim no Corão. O cabeça desta criação. Eles tiveram contato íntimo com o profeta Salomão. Em outras palavras, Satanás é o cabeça dos gênios. E então os gênios são pessoas como Platão e outros. E então há os demônios. Esses são os vilões. Então, os gênios não são maus. E Satanás é o seu chefe. Não é interessante? Está no Corão. No Corão parece que os homens são superiores aos anjos e aos gênios. Eles seriam quase perfeitos. E eles falam então em períodos de 6 dias, e eles ensinam que nós existimos através da evolução. Agora vamos ver a doutrina de Jesus Cristo. Nós vamos ler sobre Cristo na Bíblia e no Corão. Mas o Corão diz, Cristo foi de fato salvo da indignidade da cruz. Cristo nunca morreu na cruz. É isso que o Corão ensina. Quem mais ensina isso? O Espiritismo. Os de dentro.
Porque Cristo, lembrem-se, não morreu por vocês. Vocês se lembram que Hort falava a mesma coisa, aquele homem que criou o texto grego para as Bíblias modernas? Ele dizia a mesma coisa, que Cristo foi poupado. Como por um milagre de semelhança, alguém com as mesmas características foi crucificado pelos judeus, uma ilusão. Isso diz o Corão. No verso 157, e eles, os judeus, dizem em vanglória: nós matamos a Cristo Jesus, o filho de Maria, o apóstolo de Deus, no conhecimento de Deus. Mas eles não o mataram, nem o crucificaram. Eles só pensaram que fizeram isso. E aqueles que diferem e estão cheios de dúvidas, com nenhum conhecimento certo, mas somente com conjecturas a seguir. Mas com certeza eles não o mataram. O que isso nos diz? Jesus não morreu por você. Este é um ensinamento secreto satânico. Verso 158. Sim, Deus o resgatou para si mesmo, e Deus é poderoso e sábio. E não há ninguém do povo do livro que não deve crer nisso antes da sua morte. Então o Corão está diretamente contra Jesus Cristo, e os de dentro das doutrinas do mundo ocidental estão também diretamente contrários a Jesus Cristo. E também os jesuítas. Enquanto os judeus dizem que mataram a Cristo na cruz é um ponto cardeal da fé para as igrejas cristãs ortodoxas, que foi Jesus que entregou a sua vida na cruz. Ele foi enterrado após a crucifixão, e no terceiro dia ele ressurgiu, blá blá blá. Ele se encontrou com os discípulos e ele foi então levado corporeamente para o céu. De fato, esta é a crença que forma a base da doutrina teológica do sacrifício com sangue, da expiação vicária pelos pecados, que contudo está perdendo a sua força com a Idade Moderna, uma época de ação e retribuição. Esta não é a mesma coisa que Hort disse? Sim ou não? Há uma diferença entre os teólogos católicos e o Islã? Sim ou não? Não há diferença alguma. Quem está controlando a quem? O Corão diz que Deus se aborrece. Vejam esta explicação. Deus se aborrece se alguém crê que Cristo é o próprio Deus. Cristo nem mesmo é o Filho de Deus, mas um apóstolo como qualquer outro. O mesmo ódio contra Jesus Cristo se percebe aqui, como nós já vimos que ele existia entre os teólogos dos jesuítas, como já vimos que os teólogos jesuítas revelavam. Esta é uma citação muito interessante do livro Missionário do Lar. Eu gosto desta citação. O Salvador disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus está sobre ele. Ele diz de novo: e esta é a vida eterna, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Os muçulmanos têm conversos em muitas terras, e seus advogados negam a divindade de Cristo. Deve essa fé ser propagada? Os advogados da verdade deixarão de manifestar intenso zelo para corrigir o erro e ensinar aos homens a pré-existência do único Salvador do mundo? O que eu estou tentando fazer é demonstrar o meu zelo intenso para corrigir o erro e para mostrar a vocês a mentira. Oh, o que nós precisamos é de homens que esquadrinharão e crerão na palavra de Deus e que apresentarão a Jesus ao mundo em sua natureza divina e humana, declarando com poder e na demonstração do Espírito de que não há nenhum nome sob o céu dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Oh, como nós precisamos de crentes que apresentarão a Cristo em vida e caráter, que o apresentarão diante do mundo como o brilho da glória do Pai, proclamando que Deus é amor. Eu falei com um imã muçulmano. Ele havia se convertido ao cristianismo. E eu disse a ele: meu amigo, qual a diferença que você encontrou entre o Alá em que você cria antes e Jesus Cristo? E ele disse: a única diferença entre os dois é, pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para quem quer que creia, não pereça. Esta é a diferença. Alá é um Deus de guerra, um Deus de retribuição, um Deus que envia o seu povo à destruição, prometendo a eles virgens celestiais na vida após a morte, dando-lhes alegria no céu, mas um inferno na terra.
e também o inferno no céu para todas as mulheres. E Jesus Cristo diz: todos somos iguais diante de Deus. Ninguém tem o direito de impor um caráter sobre as pessoas. Somos todos agentes livres diante de Jesus Cristo. Sim, está escrito: mulheres, submetei a vossos maridos, como no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, como o Senhor ama a sua igreja. O meu Jesus é o meu marido, numa alegoria. Ele nunca me forçou a fazer nada. Nunca Jesus me forçou a fazer qualquer coisa. Tudo que eu faço por Jesus, eu faço porque quero. Se eu quiser dizer a Ele adeus, vou embora. Será que Ele vai me impedir? Será que um raio vai cair sobre mim e c'est fini?